Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite! Vamos Está que começando mais um Boa noite. Caos. Com a presença Mais aqui, ó, do Caos. Everton, Super Mario e o Velho Franco. Mas é bolacha ou é biscoito? Ou é mandioca ou macaxeira? É macaxeira. Ah. Aipim. É aipim. Ainda tem a terceira opção ainda. E aí, galera, estamos começando. Esse programa aqui pretende abordar sobre vários assuntos. Olha lá. Não, tira isso daí, cara. Não pode, não. Já acabou Aí, o programa. fingindo as regras aí, Everton. Como é que é isso? Vamos As bloquear. regras aqui no programa é não ter regras, pô. É o caos. Olha Programa lá, hein? livre e muito assunto. Pegou a gente de surpresa, porque a gente não preparou antes uma bandeira do Vasco nem do Corinthians. Aí, ó. Isso não vale. Se A gente não se preparou. bota a bandeira do Dá pra Vasco, ver o o programa já cavalinho do é Vasco da ali, ó. Tá audiência. vendo? Olha o cavalinho do Vasco ali, ó. Lá no fundo, ó. Tá? Ele tá representando também. Tá achando o quê? Os meus do Corinthians estão ali atrás. Meu bonequinho do Corinthians está ali, ó. Beleza, maravilha. Vamos começar, então, agora esse podcast, Só um né? minutinho, só um minutinho. Informação. Ih, o Mário já me interrompeu. Lá vem Já o me hino, quer ver? interrompeu. Ainda bem que ninguém está escutando o hino. Ainda bem que ninguém escutou o hino. Senão ia estragar tudo. Não, ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso. Ainda Ele bem não que vai não saiu. Eu vou me retirar, pessoal. Esses erros de gravações ajudou bastante. Aqui está o programa Caos, que é um podcast, programa livre, assunto diverso, que pretende falar sobre política, economia, geopolítica, esporte, cultura, música, trabalhar com vários assuntos diferentes. Esse programa aqui é aberto para qualquer tipo de público. Nós temos aqui professores de história, geografia, especialistas que vamos debater assuntos semanais. E o que acho que pretende falar nesse programa de hoje é sobre um assunto que não sai mais da boca da galerinha, que é sobre a taxação do grande presidente Donald Trump. Mas, E assim, São eu sei Paulo que é não- o estado, né, que vai ser aí mais afetado, né? Segundo aí a gente viu nas estatísticas, né? Eu sei que não parece, mas nós somos professores, não somos? Nós Sim. somos. Então, Professores formados pelos 20 anos de estrada aí. Todos com careca, né? estamos acompanhando essa careca aí. essa atualização, né? Para poder trazer aí informações aí para a galera, né, da atualidade aí do planeta. Tenho certeza que quem estiver ouvindo esse primeiro episódio. Gente, esse primeiro episódio. Pessoal, esse primeiro episódio desse podcast, ele está sendo aguardadíssimo. Milhares de pessoas, minha mulher e minha mãe principalmente, estavam aguardando esse primeiro episódio aí. Mas por que caos? Mário? O que você comentou? Eu tenho certeza que só de ouvir o que a galerinha já ouviu e de ver o que eles já viram, já deu para perceber que vai ser uma bagunça extremamente organizada esse podcast. Um caos, um verdadeiro caos. Um programa livre com muito assunto. A gente entendeu que o programa ia ser muito interessante pelo fato da nossa população brasileira estar exatamente como está. A cultura da população brasileira de momento, a relação de como o brasileiro ele está lidando com a política, a economia, a polarização muito forte. Há algum tempo que o peso das redes sociais influencia no padrão de pensamento, na construção de pensamento, na formação de opinião da sociedade brasileira. E aí, cara, é fake news misturado com salada mista, misturado com o que é verdade, com o que não é, tá uma loucura. A gente pode considerar esse recorte, dessa doideira, desse caos aí já há uma década, aí, nos últimos 10 anos que a gente está vivendo sobre essa bolha, né? Então, eu tenho certeza que os três mosqueteiros desse podcast aqui, Vitor, Everton, o Franco, a gente entende que cada vez mais a nossa sociedade ela se converge em bolhas, né? Então é a minha bolha, a minha forma de pensar que converge com a forma de pensar do outro. Então só ali que dá certo. Qualquer um que pensa diferente dessas bolhas já não está legal. E a gente entende então
que qualquer coisa que a gente venha falar, e é esse a finalidade mesmo, é a gente provocar um caos, um programa livre com muito assunto, né? E aí as tarifas aí que o Trump vem colocando aí, como o Everton colocou, vai ser aí, já tem uma galera, quem tá ouvindo já tá borbulhando aí, já tá, o que esses caras vão falar, hein? Que essa galera vai falar? Que maluquice vai ser essa? Meu Deus do céu, eu tô doido para saber que doideira vai ser esses caras falando aí, velho, que como é que vai... Então assim, obrigado, galera. Eu não sei quantos vão estar vendo esse primeiro episódio, mas uma gratidão enorme já de vocês estarem juntos. Falou? Everton, como é que é, meu velho? Do ponto de vista histórico mesmo, né? A gente sempre soube que as sanções, os embargos e tantas outras medidas econômicas fazem parte da história desse mundo globalizado, sobretudo da segunda metade do século XX para cá, e agora essa nova onda aí. Como é que tu vê isso tudo aí? Que projeção que você faz? Depois eu queria ouvir o Franco também aí. Como é que a gente... Mas primeiramente, eu queria saber por que você joga esse bom ar aí para cima. É o que? É barato? É Baigon? É porque para jogar no Flamengo aí? Qual é o dessa parada aí? Ele fez já uns 3 vezes, não foi, Everton? É porque pegou esse do Flamengo, que tá 10 anos guardado aí. Estou aberto. O podcast Caos, programa livre e muito assunto, está aberto para o primeiro merchan que a gente possa fazer junto à Rexona. Então, alô Rexona, @Rexona, fiquem ligadinhos aí. Se vocês quiserem fazer o merchan... Olha só, você já está incentivando aí o público a estar usando como padrão o que está descrito no desodorante. Você não pode passar o desodorante de 72 em 72 horas, já é uma informação equivocada. Então, assim, tomou banho, passou. Vou falar o que eu quero falar agora, foi para educação física, menores de idade vão sabendo bombou, subaquinho, tá? Agora, se eu fosse falar o que eu quero falar, uma galera que é menor de idade ia se amarrar e ouvir. Mas eu não vou falar, não. Falou? Vai deixar no ar. Da bandeira do Flamengo. Essa faixa do Flamengo ficou 10 anos aí na gaveta de cuecas aí, por isso que tá jogando esse cheiro aí, para eliminar esse cheiro aí, ó. 10 anos essa faixa aí. É uma cheirinho, não tem jeito. Vai lá, fala a sua perspectiva aí acerca disso. Não, gente, que doideira. É o caos, galera. Esse é o caos. Esse é o caos. Mas, assim, o assunto do momento, que é falar sobre essa taxação que o Donald Trump resolveu fazer em nosso país, a gente tem que entender um pouquinho por que essa medida protecionista dos Estados Unidos. Por quê? O que quer dizer protecionismo? Protecionismo é uma coisa, é um termo que tem mais de 600 anos. A gente vai encontrar lá na época do mercantilismo europeu, onde os grandes estados nacionalistas, monárquicos, estavam começando a surgir. E quando esses estados estavam surgindo, que eram feiras medievais, que eram feiras de trocas, onde um feirante levava um saco de batata, queria trocar por uma galinha. Eu tenho 10 sacos de batata, quer trocar por um bezerro. E esse tipo de comércio, de trocas, vai começar a se transformar quando os governantes desses estados nacionais absolutistas vão começar a criar regras. Como vai funcionar esse mercado? É chamado mercantilismo. E daí vai surgir as medidas protecionistas. As medidas protecionistas, simplesmente, é quando o rei, o soberano de uma nação, ele queria eliminar a concorrência estrangeira. Então, quando, de repente, você está lá na França, você é um soberano, o rei Filipe o Belo, teve o rei Filipe o Belo, muito parecido comigo, e ele queria fazer o quê? Eu não quero que tenha concorrência estrangeira no meu país. Eu quero que somente os comerciantes do meu país possam vender certos produtos. E ele começa a criar medidas protecionistas, criando taxas para que os produtos estrangeiros de fora ficassem mais caros. Então, isso quer dizer o protecionismo. E bem nessa época também surge os chamadas balanças comerciais, onde os reinos queriam mais vender, exportar, do que comprar, importar. Então, essas ideias mercantilistas vão surgir no final da Idade Média. Protecionismo do mercado, mercantilismo, balança comercial. Mas isso, no decorrer dos séculos, estamos falando de coisa do ano de 1300, 1400 depois de Cristo, coisa de 600 anos atrás. Então, isso no decorrer dos séculos irá se transformar, vai se moldando. E quando chega no século XIX,
essas grandes nações, eles começam a criar os chamados impérios comerciais. Eles começam a invadir outros países em outras regiões para poder controlar não só o comércio, mas também a política. Muitos países europeus fizeram muito bem isso, infelizmente, isso na África, na Ásia, de forma muito violenta. E os Estados Unidos resolveu fazer isso no continente americano. Os Estados Unidos, lá na América do Norte, resolveu fazer isso na América Central e também na América do Sul. Essa intervenção imperialista, que seria um controle da economia, quer dizer, eles vender mais para poder manter sua balança comercial, segundo o azul, e também ter uma influência política, fazendo com que somente governantes que tivessem um alinhamento com esse pensamento americano estivessem no poder. Se um país não tivesse esse alinhamento de pensamento, eles algum jeito de tentar ou diminuir o mandato, ou expulsar, ou ter uma intervenção, e assim tinha o controle imperialista. Os Estados Unidos fez isso. Não é à toa que o secretário de segurança do Donald Trump, em janeiro, quando assumiu, ele disse o quê? Vamos retomar o quintal dos Estados Unidos. É uma palavra imperialista, como os Estados Unidos vê a América Latina. Então, vocês estão entendendo? Então, se vocês pegar a história, isso não surgiu de repente, não surgiu agora. É uma coisa que já vem desde sempre. São estratégias econômicas, estratégicas, políticas, para grandes nações controlar a economia e também influenciar e tentar controlar a política dos seus países que só querem o quê? Ganhar, vender e ganhar em cima disso. O que vocês acham aí? É muito bacana, né, Everton? A visão, a percepção histórica, né, Franco? A percepção histórica aí que o Everton trouxe. E a gente sabe que em meio à história das relações protecionistas, existiu e existe um cara chamado globalização. É um processo de integração entre os países por vieses econômicos, culturais, políticos até. E essa medida com que está acontecendo vai totalmente na contramão da própria cultura de liberdade econômica dos Estados Unidos, embora houvesse as medidas protecionistas. Então, assim, a gente sabe os interesses políticos, partidários, que a gente não vai entrar no afinco, porque senão o caos poderá ser irreversível. Mas a gente sabe que o que está acontecendo agora não tem, por exemplo, nenhuma doutrina econômica relacionada às práticas econômicas dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem vários fatores aí que já estão sendo, pela especulação, prejudicados, cara. A Embraer, essa gigante aérea brasileira, cara, ela movimenta lá no mercado americano 15% dos produtos manufaturados, velho, de aviação civil, e que isso vai ter um impacto enorme lá, mas sobretudo um impacto aqui da produção, já que a tecnologia ela é em parte brasileira. E a gente conseguir esses 15% dessa fatia lá é algo absolutamente significativo. E, cara, aí sem falar da mineração, a siderurgia, as commodities de minério de ferro, que os Estados Unidos são grandes... Agricultura, pecuária... Tem uma galera do agronegócio que está aí, irmão, se ardendo a isso. A galera da laranja, a galera do café, bicho. A manga. Que é muito forte. Os preços internos... Fala, Fran. A questão que a gente analisa, né, para poder chegar até a potência que os Estados Unidos está em declínio, né, mas a gente sabe que ainda, né, está dentro desse processo de hegemonia, com a China tentando ali garimpar um segundo lugar, uma multipolarização que a gente tem hoje, né, dentro do contexto geopolítico. Agora, a ascensão norte-americana, ela já vem de um longo período, né, assim, desde o Destino Manifesto, a expansão que o território americano teve, né, a marcha para o oeste, né, toda aquela compra de território da Flórida, de Louisiana, a jogada do Alasca, que foi muito criticada, e depois eles acabaram também comprando, né, da Rússia, e só tinha urso polar, gelo, montanha, esquimó, e hoje é um estado mais próspero, né, um estado que tem mineração com ouro, que tem petróleo, que tem a pesca muito desenvolvida, é o único estado que partilha também o seu próprio lucro com a população, que são um pouco mais de 700 mil pessoas,
que eles têm uma compra natalina ali para cada família final do ano. Então, isso se assegura muito também nas participações que os Estados Unidos teve, né, tanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, uma participação que chega já tardiamente, então ela não perde assim, um contingente, né, digamos assim, militar, de infraestrutura, não teve nenhuma guerra dentro dos Estados Unidos, tirando Pearl Harbor no Havaí, né, e a Batalha de Midway, Aleutas no Alasca, mas, assim, dentro do território americano continentalmente falando, não teve uma batalha. Então, ou seja, enquanto Rússia teve que deter a Alemanha, a Europa toda, o norte da África, o Japão, a China, né? Todo mundo muito envolvido e teve muitas perdas territoriais, teve perdas financeiras, de exército, de logística, de infraestrutura. Os Estados Unidos ele tem essa ascensão muito grande, tanto que ele ultrapassa a Libra, inclusive, com a moeda mais forte padrão depois da Segunda Guerra Mundial. Todo o sistema monetário internacional ele era o quê? Feito em Libra, né? E ouro. Café brasileiro ia para fora, Libra, né? Convertia no Conde Réis na época. E então, depois da conferência de Bretton Woods, que participam as 44 nações mais ricas e desenvolvidas, e o Brasil entra, um detalhe curioso, em último lugar. Ele era a 44ª nação na época, né? Em 1944. Se eu não me engano, a Venezuela, a Argentina, o Uruguai, muito mais na frente, né? Não lembro assim o ranqueamento. E ali foi decidido o padrão euro-dólar, né? Que ficou até com Truman nos anos 70, porque nos anos 70 o Japão começa a se robotizar de uma maneira absurda e começa, no caso ali, a ter uma disputa, né, do processo hegemônico mundial, que os Estados Unidos falam, opa, peraí, tá errado isso aqui, porque os Estados Unidos teve o plano Marshall anteriormente. Ele reconstruiu toda a Europa, ele reconstruiu o próprio Japão depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, o mundo todo, né? Então, assim, tem gente que deve os Estados Unidos até hoje. O Brasil, para construir Brasília, Juscelino Kubitschek lá para trazer tijolo de avião, endividou a gente, a dívida ficou aí perdurando 50, 60 anos na história. Então, assim, só que hoje o mundo mudou. Os Estados Unidos deixou de ser uma grande... Não deixou. Só que essa ferrovia também, que é uma pauta importante depois da gente falar, que vai interligar aqui o Brasil até o Peru, né, que dependendo aí do IBAMA, dos órgãos, né, federados para poder liberar a licitação ou não, o canal do Panamá já vai ficar de uma forma secundária e é sempre uma disputa global ali que a gente não está vendo muito, né, que as pessoas às vezes não percebem, entre Estados Unidos e a China. E a Rússia lá também analisando, entendeu? Então, assim, são 11 guerras que tem no mundo hoje, né? Isso é absurdo. Pode falar. Não, primeiro deixa eu fazer uma correção, porque eu falei América para os americanos, isso é doutrina Monroe. Porque o plano realmente da reconstrução, eu acabei falando uma besteira aqui. Mas, assim, sabe o que é mais interessante? Porque nos anos 70, que depois do pós-guerra, a Europa, boa parte da Europa, e os Estados Unidos passou por um período que é chamado assim, do New Deal, novo contrato, lembra depois da crise de 29, em que o Estado intervia bastante, o Estado era um parceiro econômico, o Estado criava as dívidas públicas, mas, ao mesmo tempo... Deu intervenção, né? Isso, criava condições para que a população pudesse ter qualidade de vida. E depois isso através dos impostos. Mas quando chega os anos 70, as novas ideias neoliberais, a escola de Chicago, que muita gente idolatra, e que o presidente Ronald Reagan, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A Dama de Ferro, Iron Maiden. Então, o que eles querem? Eles querem simplesmente acabar com esse estado de bem-estar social. Igual o For State, né? Isso, exatamente. E criar um estado que começa a privatizar e terceirizar tudo no mundo. E os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, no caso da Alemanha... Desenvolve uma cartilha, sobretudo para condicionar os países do sul geográfico, né? Então você tem aí uma gama de interesses dessa galera para diminuir o estado a força do Estado desses países, para que se tenha aí a justificativa para que eles consigam desenvolver essa cartilha que só veio a deixar assolar ainda mais as desigualdades entre o norte e o sul geográfico. O que acontece? Por causa desse processo de neoliberalismo, as grandes montadoras, as grandes empresas americanas começam a migrar para os países emergentes, porque é mais vantajoso. Eu saí do meu país sede nos Estados Unidos, e para o México,
Aí você pensa nessa jogada, assim, só desculpe interromper. Quais são os atrativos fatores que vão atrair, no caso, uma multinacional, uma indústria, no Brasil, no México da vida? Pô, aqui, lei ambiental super flexível. A gente tem a disponibilidade. O Canadá lá caiu, acho que um monóxido lá de carbono, entendeu? Num pântano lá, numa floresta de taiga. Nossa senhora, foi uma multa lá de 500 milhões. Quase fecha empresa, cara. Aqui é aquela coisa do navio grego lá que derramou petróleo ali no mar do Nordeste brasileiro, na época de praia, uns anos atrás. Até hoje ninguém se sabe se teve indenização, quem foi o devido culpado. Aqui, ó, Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, foi uma tragédia que aconteceu. Duas vezes, né? Não foi só, foram 2 vezes. Aí aqui você vai ter energia abundante de qualidade, água nem se fala, 12 bacias hidrográficas para lá e para cá. Você tem madeira, você tem mercado consumidor em ascensão, são 214 milhões de pessoas, né? Região sudeste ali, né? Região sudeste ali, pô, movimentando assim, a indústria brasileira. Então, o que a gente analisa? Mão de obra barata. O cara tem uma empresa europeia, opera em euro, opera em libra na Inglaterra, opera em dólar nos Estados Unidos, e ele vem para o Brasil real, entendeu? Então, assim, tem muitos atrativos que condicionam, né, as empresas a procurar os países que são emergentes, que estão em crescimento, né, que estão em desenvolvimento. E o Brasil, se poder aproveitar, capta cada vez mais, né? Vai ter uma força de captação realmente bem expressiva, né, bem vasta. Por que a gente está falando isso? Vamos organizar esse caos. Por que a gente está falando tudo isso aí? A gente falou de... A gente foi há 6 anos atrás para falar sobre o quê? Mercantilismo, protecionismo, balança comercial. A gente foi no período entre guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, para falar sobre a mudança do padrão. Falamos do pós-guerra, dos anos 70, do neoliberalismo, para vocês poderem entender a cabeça de Donald Trump, que quando ele assume a presidência, o que ele quer? Ele olha para os Estados Unidos e vê que perdeu empregos para a população norte-americana. Everton, os Estados Unidos, acima de tudo, ele vem perdendo a capacidade de desenvolvimento econômico, junto com um caos de verdade sobre vários impasses da população americana, sobretudo a população preta e pobre. Então você tem nos Estados Unidos, na última década, eu vou até mais, sei lá, nos últimos 15 anos para 20 anos, os americanos estão vendo a ascensão chinesa bombando. Os americanos, que sempre teve a europeia, o bloco União Europeia como grande aliado, a Europa também está toda devastada. A Alemanha, que é o país mais industrial, o Vale do Ruhr não aguenta mais os subsídios que ela dá para os países europeus manter as diretrizes da União Europeia, como, por exemplo, a absorção de imigrantes. A Europa está eclodindo, cara. A Inglaterra está passando... A Inglaterra tem um dos tributos mais pesados do mundo. A população inglesa também não vem suportando. Então, o que a gente está tendo, velho? Grandes praças econômicas que antes eram hegemônicas estão sofrendo grandes problemas. E aí, a China... E agora, nos últimos anos, uma galerinha... Alô, galera do vestibular. Alô, a galera do ensino médio. As demandas. A galera dos BRICS vem assumindo cada vez mais fatias de protagonismo que antes não existiam deles. Isso passa pelo Brasil. E a relação do Brasil com os países membros do BRICS. O Donald Trump, como você colocou aí, ele tem muito mais do que uma medida meramente econômica. A gente consegue entender muito bem que isso tem muito do movimento geopolítico relacionado à ascensão da China e do BRICS, e por motivos de alinhamento que não são diplomáticos, que são alinhamentos ideológicos. Então, aqui na América do Sul, é muito bacana ele ver o Milei lá na Argentina. Aqui na América do Sul, o antigo governo federal é muito interessante também, porque o Donald Trump tenha esse alinhamento. Os outros países da América do Sul. A gente tem na Alemanha o crescimento, cara, da extrema-direita lá, que também está
tomando conta dos setores institucionais alemães. Então, a gente está vendo que essa medida do Trump é muito mais um instrumento político com viés ideológico do que qualquer outra coisa. Mas e também, desculpa, Mário, mas assim, é mais uma estratégia também assim, muito mal pensada, porque ele acreditando que consegue retomar a economia de antigos parceiros, porque o Brasil, até assim, no final da década de 90, 40% da exportação era direcionado para os Estados Unidos, hoje é 12%. Hoje é o terceiro, depois da China e da União Europeia, vem Estados Unidos na sequência. Exatamente. Como mudou? E assim, e o Donald Trump, ele acha que, assim, criando essa estratégia protecionista, para tentar atrair de novo as empresas americanas a produzirem no seu próprio país, a gerar emprego, só que as próprias empresas não querem isso. As grandes montadoras de automóveis não querem sair dos países emergentes e voltar para os Estados Unidos. Eles não acham atrativos. Então, é uma estratégia burra do Donald Trump, que acha que essas medidas protecionistas vai conseguir fazer com que o seu próprio país restabeleça uma economia forte para o próprio povo americano, que é uma estratégia... muito extremo. A gente não sabe o que isso vai virar, a gente não sabe o que isso vai acontecer, mas a certeza que a gente tem que estar ligado é que isso representa um desafio complexo para o Brasil. E ao mesmo tempo, a sorte brasileira é que a gente vem se diversificando na nossa economia e que a gente tem parceiros BRICS suficientemente capazes de suprir em alguma fatia essa demanda comercial que até então estava com os Estados Unidos. Por mais que isso onere mais as questões de logística, transporte, etc., mas que o Brasil ele está, não vou dizer a palavra preparado para as tarifas, porque não estamos preparados, mas a gente consegue ainda ter alguma oxigenação econômica pela nossa diversidade. Então, a gente vai ter que pagar para ver muita coisa aí. Bom, vamos lá. Ratificando aqui, Franco, só um minuto. A tarifa é um instrumento, cara. É um instrumento geopolítico de finalidade ideológica. Não tem uma relação... Não existe uma doutrina econômica ou comercial para explicar isso em cima do Brasil, esses 50%. Não tem. Olha só, se a gente for analisar o Trump 1, né, o primeiro mandato dele, ele focou muito na questão dos imigrantes. Lembra? Vou botar um muro e o México que vai pagar, que vai financiar a construção do muro, tal, né? Aí também queria endurecer com o pobre do Canadá. Enfim, ele criou uma série de subterfúgios, né, para poder, no caso, aí, trazer atenção mais para a questão da imigração. Um dos problemas da União Europeia hoje, que até fez com que a Inglaterra saísse do bloco, foi justamente a questão da imigração. A questão da imigração está muito enraizada nesses temas também que a gente está falando. O Brasil passa por um processo também que, se a gente for analisar, né, a gente é tanto receptor, como também tem a fuga de cérebro, né, tem a migração também por fator econômico, né, por melhores perspectivas de vida. Então, é um ciclo no planeta, né? Então, agora, com essa coisa da taxação, eu acredito, assim, sinceramente, que até dia 1º de agosto, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Porque com a China também, ele começou lá 10%, 20%, 30%. Até 100%. Aí com aquele cabo de guerra, 50%, 60%, 100%, se não me engano, passou 110%, 120%. Foi. Eu não sei até qual denominador chegou, mas depois houve um recuo, né? Então, assim, é prejudicial tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e assim, os industriais, os empresários, o atacado, entendeu? Está todo mundo se mobilizando para tentar negociar. Assim, não enxerga vivendo seu globinho. Ele não consegue enxergar. Isso. É um globo terrestre. Olha aí, tá vendo? Precisa de uma americana depende da exportação brasileira, cara. Os americanos, os que eles produzem internamente, não suprem o consumo interno. Eles precisam da carne brasileira numa fatia menor, mas eles precisam. E isso até do milho, eles são os maiores produtores do nosso milho também. O café. Vai encarecer a carne nos Estados Unidos. O Big Mac para o americano vai ficar bem mais caro.
Vai ficar um pouco mais caro. Então, assim, a gente analisa dessa seguinte perspectiva de que até, tem uns 10 dias aí, se eu não me engano, até chegar o dia 1º de agosto lá, deve ter uma reunião, deve amansar, deve ter, no caso, ali um encontro entre ele, entendeu? Diretamente ou não, entendeu? Vai ter uma base diplomática para tentar trabalhar isso, porque não faz sentido, entendeu? O Brasil e Estados Unidos está no mesmo continente, que é a América do Sul, a América do Norte, estou nas Américas aqui, entendeu? Então eu acredito, ainda, que não sei se vai reduzir para 10, mas eu acho que 20, 30, 25 pode anotar isso que eu estou falando aí, entendeu? Ó, dia 21/7. Mas assim, para a gente poder. Eu estou fazendo essa previsão. Posso estar enganado, pode ser que dobre, né? Também, eles, né, não consigam ter uma negociação efetiva. Mas eu acredito que é mais pressão e depois vai acabar tendo um recuo nesse sentido aí. Mas, assim, para a gente poder finalizar essa pauta, né? Porque senão a gente vai ficar muito tempo somente nessa pauta, e a gente vai ter que criar um novo programa para falar sobre os BRICS também, né? Como que os BRICS estão envolvidos em toda essa questão aí. Mas vai ser assunto para outro programa. Mas, assim. Lembrando que os BRICS só vem crescendo. Que tem, assim, os BRICS estão muito envolvidos também, uma das motivações, porque os BRICS se transformou como fosse o quê? Um concorrente para essa ideia do Donald Trump conseguir reconquistar o que eles chamam de quintal, que seria a América Latina. Que hoje a China consegue fazer o que os Estados Unidos não conseguem fazer mais, que é vender os seus produtos de forma fortemente grandiosa, pegando aí mais de 40% dos mercados internos da América Latina. Mas isso vai ser assunto para outro programa. Então, gente, vamos finalizar essa pauta. E vamos falar agora sobre a coisa que mais interessa o mundo. O que mais interessa o mundo? Futebol. Sabia. Cadê eu pensei que você ia mostrar mas não essa. A gente botou os ingleses na roda, sacou? Os caras são campeão, mas quem botou na roda? Olha lá quem botou na roda. É duro, segura. Gente, mas que legal foi essa Copa do Um negócio muito engraçado essa semana, que quando o Mirassol ganha do Santos, o Mirassol falou, nós ganhamos do Santos. O Santos ganha do Flamengo. O Flamengo ganha do Chelsea. Então o melhor time do mundo é quem? O Mirassol. Tá jogando bem o Mirassol, hein? Não, eu vou cancelar o Everton. Mas vai lá, Franco. Tu que é o homem das camisas de futebol, quais são as camisas mais bonitas do futebol no mundo? Fala aí. Olha, assim, eu sou um entusiasta, né, de coleção de futebol já desde os anos 90, né? Então, desde ali dos 9 anos de idade, eu já corri atrás, assim, era muito limitado, porque você não tinha um acervo que você tem hoje, né? Internet e tal, para poder garimpar, enfim. Era muito mais restrito, obviamente. Mas, então, assim, hoje em dia eu conto com um acervo, né? Já todas essas décadas aí de coleção, com mais ou menos umas 70, 80 camisas de futebol, né? Então, meu foco mais é em seleção, mas eu tenho de time também, tenho time brasileiro, times europeus, internacionais, enfim. Então, assim, para mim, o suprassumo da coleção de futebol é conseguir, assim, de uma seleção diferente, entendeu? De uma ilha, não sei da onde, inóspita, isolada. Isso, para mim, assim, é o que mantém a minha coleção ativa e o meu gosto, né, por camiseta de futebol. Uma coisa que sempre me falam, né, me pedem, né? Então, eu vou falar agora para vocês aqui, de maneira, né, sendo objetivamente falando, de uma maneira franca, né? Para poder, no caso, reverenciar meu. Franco de uma maneira franca. Exatamente, tá vendo? Na íntegra ainda. É mais? Então, eu separei hoje, gente, um top 5 das minhas camisas de futebol, das mais, digamos assim, difíceis, raras de conseguir. Muitas têm uma história envolvida, então assim, eu vou tentar ser sucinto para não estender muito tempo também. Então, eu vou ter aqui do lado, né, algumas camisas que, óbvio, né, fazem parte do meu acervo pessoal, mas que tem toda uma história, né, isso é um contexto turístico, né, geográfico, histórico, né, enfim, de garimpar, de perrengue, de caminhar não sei quantas horas e chegar numa loja e estar fechado e no outro dia insistir em comprar a camisa. Então tem muito disso também na vida do colecionador. Então, assim, eu começo, né, com o top 5 aqui, uma camisa que, assim, cara, eu adoro essa camisa, eu demorei muito tempo para conseguir ela,
que é a camisa da seleção de Liechtenstein, cara. Nossa. Liechtenstein é uma micronação que fica encravada ali entre a Suíça e a Áustria, pouco mais de 30 mil habitantes, e conta com uma das piores seleções do mundo, porque San Marino, que tinha esse título, né, de pior seleção ranqueada na FIFA, se eu não me engano, em 211 no ranking, né, que são todos os países e as ilhas ainda, um monte de colônia e território faz parte, depois eu vou falar um pouco disso. Então, Liechtenstein perdeu 2 vezes para San Marino. Foram as únicas vitórias de San Marino, que era a última no ranking. Então, assim, na atualização da FIFA, né, já estima-se que Liechtenstein vai ser a pior seleção do mundo. Cara, então você imagina. Você já deve ter visto, por exemplo, aí... Liechtenstein com o Vasco, no Brasil... Se juntar veio, a camisa do Vasco, de Liechtenstein... quem, da Espanha... Pô, se o Tahiti, né, que já é... Pô, a galera lá é canoa, é coco, é peixe... Não tem uma seleção horrível. Então, tu imagina se a última do mundo. Então, assim, essa eu consegui apenas em Liechtenstein, né? Que você tem que pegar um trem ali de uma cidade chamada Sargans, na Suíça. É um ônibusinho bacana, entendeu? Com ar quente, bonitinho. Leva você até a capital Vaduz, tem pouco mais de 25 mil habitantes. Você dá um rolê, vai no castelo. Né? Tem hora que o rei faz um piquenique para a população toda. É maravilhoso. E eu consegui essa camisa aqui, entendeu? Então, ela está no meu top 5. Eu consegui ela em 2023, né? Uma que também eu consegui, assim, considero bem difícil, nessa do Sigurdsson, que foi, para mim, é o melhor jogador da geração da seleção da Islândia, e a Islândia teve o protagonismo recente, né? Na Euro de 2016, derrotou a seleção da Inglaterra 2-1, né? Um jogo, assim, de Davi contra Golias, defendeu o tempo todo, foi lá, meteu 2 gols e acabou classificando. E aí participou da Copa de 2018, para quem lembra, o goleiro defendeu um pênalti do Messi, né? O goleiro, eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma outra profissão, ele é tipo cineasta, ele grava filme, entendeu? Faz série. Faz um filme agora. Ele é goleiro nos tempos, né? Então, assim, um futebol subprofissional que teve uma ascensão meteórica, chegou até a Copa do Mundo, eu consegui essa camiseta lá em Reykjavik. Foi assim, um perrengue danado, porque eu cheguei, caminhei umas 2 horas, a loja estava fechada. No outro dia eu fiz o mesmo percurso para conseguir essa camisa que você está vendo bem aqui. Bonita. Essa daqui eu acho que é a minha preferida, porque é das Ilhas Faroé, né? Das minhas ilhas, Ilhas Faroe, né? Que é uma ilha dinamarquesa que possui 49 mil habitantes. Então, assim, ela tem até um mapa, se eu não me engano, deixa eu ver se dá para eu mostrar, ó. Ó, tá vendo? Tem um... Dá para ver um pouquinho, ó. Tem um mapa da ilha. Então, essa camisa, para mim, é sensacional. Ela tem a bandeirinha aqui também, ó. Froia, que eles chamam, não é Faroia. Eles chamam de Froia. Então, também aí uma seleção, pô, pouquíssimo, né, conhecida no mundo. Você vê a data de que eles tiveram, no caso, aí, a filiação, né, da Associação do Futebol Local. Só em 1979 o futebol começou a ter um campeonato local. Então, assim, né, você vê que é recente, né, dentro da história futebolística. Essa aqui também eu adoro, eu só tô com blusa azul, mas essa aqui é bem legal, que é das Ilhas Maurício, cara. Então, essa aqui eu nunca fui nas Ilhas Maurício, mas nas Ilhas Seychelles, que fica ali no Oceano Índico, né? Eu não consegui das Ilhas Seychelles, que era que eu visava, mas quando eu fui garimpar lá, uma loja eu achei das Ilhas Maurício. Então, assim, e da Adidas, então, tem até o logozinho aqui, ó, futebol. Mais bonitas das Adidas. Maurício, ó, tá vendo? Associação das Ilhas Maurício e tal. Então, essa daqui também, pelo histórico, né, pela dificuldade e, assim, pela curiosidade de eu procurar de uma ilha que eu estava lá, não achar e conseguir da outra. Deixa eu ver, eu tenho uma outra muito legal também, que é essa eu consegui em Tallinn, em 2019, que é da seleção da Estônia, cara. Não é sorveteria, não, tá, gente? Não é sorveteria que vocês estão acostumados a ir lá comprar, né, sorvetinho de pistache, entendeu? Jogar caramelo em cima. É a Estônia, para quem não sabe, é um país que se tornou independente em 1991, que pertencia à antiga União Soviética. Tem uma curiosidade de Estônia, Letônia e Lituânia. Eles são chamados de países bálticos, né? E eles têm 700 quilômetros de extensão da Estônia para a Lituânia, passando pela Letônia no meio. Para eles conseguirem a independência da União Soviética,
toda a população foi para as ruas, eles deram as mãos, e isso gerou, no caso, né, um cordão humano de 700 quilômetros, incluindo os 3 países, até terem um processo de independência no dia 4 de agosto de 1991. E assim, eu falei 5, mas eu tenho uma recente aqui, que eu trouxe assim de teimoso, porque essa daqui eu consegui em dezembro agora de 2024. Mais uma azul. Não podia deixar de fora, que é das Ilhas Shetland. As Ilhas Shetland, ela é uma ilha escocesa, só que ela é uma ilha que se auto-intitula mais Nordic Viking do que propriamente britânica, porque ela está no meio do caminho entre a Noruega e a Escócia. Então, assim, é um rolê, você chega num bimotor, entendeu? Eu voltei, para você ter uma ideia, num avião que tinha 8 pessoas dentro, e assim, é uma viagem surreal, e tem pônei com suéter andando na rua, e um vento que eu nunca vi, uma coisa absurda. Entrei dentro de uma caverna viking de 900 anos, assim, uma parte histórica muito bacana também, porque a galera adora um rock and roll, entendeu? Então, assim, aí eu fiz um top 6, né? Essa aqui é da seleção das Ilhas Shetland, que não é um país, é uma região autônoma, né, dentro da Escócia, e a bandeira deles é essa. Tá vendo? Não é uma bandeira britânica, isso é uma bandeira nórdica. Tá vendo? Como de Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia. E essa aqui é azul e branca, porque eles se intitulam mais nórdicos, mais vikings, propriamente dito, do que britânicos, porque é a Escócia, querendo ou não, um território escocês. Esse foi o meu top 5, com mais uma extra no top 6. Espero que a galera tenha gostado aí, prestigiado aí. Tem um pouco de história, de cultura, de geografia, de muito turismo, muito né? Legal, muito legal. Eu vou fazer do Corinthians, do meu top 5 do Corinthians na próxima. Justo. Você tem da democracia corintiana, né? Tem da democracia corintiana, tem do Mundial, da Libertadores de 2012. Mundial não, 2012, né? Da Iveco, tem, né? E a Vinho, que também, a camisa Vinho do Corinthians, que é uma preciosidade. Tem umas 4 aqui. Interessante. Mesmo, eu acho que faz, seleções, times de futebol, Corinthians menos Flamengo. Menos Flamengo. Aqui também em casa não é. Eu tenho do Corinthians também, uma, da Souvenir. Pô, é massa. Cara, deve ser horrível não ser Flamengo. Deve ser uma sensação que eu nem sei que sensação, mas deve ser horrível. O malvadão realmente ele incomoda muita gente. Isso aqui é Flamengo, pô. Fala sério. O negócio é o seguinte, Franco, cara, fascinante. Eu tenho certeza que a gente poderia fazer um programa só das relações das histórias com as camisas e o rolê geográfico que você passou. Uma das motivações que eu fiz vestibular para a geografia foi o futebol, porque justamente eu consegui... Jogou muito difícil, né? Consegui absorver nada, consegui absorver através de um atlas geográfico. Eu ia atrás para saber quais eram os adversários do Brasil ali naquela campanha das eliminatórias da Copa do Mundo. Então eu fiquei muito preso nos países sul-americanos, e depois, quando foi a Copa de 94, a Copa em si, todo adversário do Brasil e todos aqueles times que participaram da Copa, eu ia ali em cima daquele Atlas, o Atlas Geográfico IBGE oficial de 94, e devorei aquele negócio. Bom, o interessante é que em 94 eram só 24 equipes, né? Em 98 que a FIFA, ela, no caso, né, passou para 32 já na Copa da França, né? Isso. E agora a gente vai para 48, né? Em 26, né? E o céu não tem limite mais. A gente vai ver aí os estão contra Fiji, e Quênia contra Botsuana, Copa do Nicarágua contra, sei lá, a gente vai ver cada... Até eliminatórias e pré-Copa do Mundo. Mas é legal porque a globalização é isso, cara. Acredito até, inclusive, que Suriname, Guiana, sobretudo jogar na América do Sul, para ir pegando a globalização econômica do futebol faz com que se tenha realmente esses interesses contratuais, que envolve meia gama de fatores que evidentemente movimentam valores estratosféricos. Então a subir esportivamente eu não curto muito não, tá? Essa ideia Mas isso pode ser assunto. Isso pode ser assunto. Jogos é legal, bacana. Isso vai ser um assunto do nosso programa. Porque nosso tempo está se esgotando, mas isso vai ser um assunto do nosso programa. Muito legal as contribuições de vocês, geográficas, políticas, históricas, esportivas também. Mas a gente vai ter muito assunto ainda para os próximos programas.
E fala aí, Mário, como é que você pode finalizar esse programa aí? Ah, cara, uma pincelada rapidinho, né, na Copa do Mundo de clubes que foi um barato, cara. A relação geográfica dos clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense, Botafogo, cara, parecia um cariocão, né? Um cariocão na Copa do Mundo, junto com o Palmeiras. E no decorrer da competição, o que ficou assim, o que ficou marcado foi a relação da paixão nacional do brasileiro, né? É, Na geografia, a gente tem uma relação de identidade que se vincula ao território, de pertencimento, né? O ser, ele se vincula ao território por várias características culturais e, no nosso caso, o futebol, a gente tem essa identificação com o território, né? Tudo bem que são regiões diferentes ali, o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas quando a gente fala de unidade, vira uma coisa só, Brasil. E aí, cara, o orgulho nacional, ele veio à tona. Então percebi que corintiano, que vascaíno, que outros torcedores de outros times acabaram que se envolveram direta e indiretamente, porque quando jogava ali brasileiro contra um europeu, cara, assim, o brasileiro minimamente esclarecido, né? Quando via um time argentino jogando também, cara, os europeus se tornaram intragáveis, não tinha a menor chance do brasileiro se associar em torcida com esses times. Então, assim, o sentimento de união foi um barato, cara, e foi uma aula de valorização do que é nosso. E eu não lembro, cara, não sei vocês, eu não lembro a última vez que a gente teve uma representação dessa no futebol com uma grande mobilização. Eu tô para falar que, sei lá, na Copa talvez de 2006... De time, talvez quando a Portuguesa foi para a final, o São Caetano... Só um minutinho, velho. Quando a gente tomou de 7-1 da Alemanha, eu lembro que a gente já não tinha, velho, a gente já não tava com esse sabor de acompanhar a seleção, embora houvesse a Copa do Mundo, todo mundo tem aquela mobilização clássica, tradicional, mas ali já não tinha aquele apelo forte. Então, vamos pegar em 2014 para trás, então, sei lá, eu acho que a última vez que a gente teve esse lance foi na Copa de 2006, se eu não me engano, assim, que a gente perdeu para Holanda, né? Que a gente saiu nas quartas de final. Snyder e Robin. Sim, acabou, cara. E aí eu estava presente para ver, para narrar que em 2025 a gente teve uma espécie de um resgate enquanto a valorização desse orgulho nacional pelo futebol. Cara, e foi um barato. A gente viu que o comércio parou, cara. As famílias pararam. Isso é um clima de Copa do Mundo. Lembra que eu te falei isso? É um clima de Copa do Mundo. Clima, cara, um clima de Copa do Mundo. Então, assim, cara, independente do desempenho dos times brasileiros, que foi muito bom, mas em termos da natureza da competição, de uma Copa do Mundo, de clubes, e a representação que os brasileiros tiveram, cara, eu me senti, e tem tempo que eu não me senti assim, eu me senti representado pelo sentimento de patriotismo, cara. Eu tive ali a pátria assim no meu coração, no meu entusiasmo de ser representado pelos 4 times ali. Sem falar que o Flamengo botou os campeões na roda, né? Aí é um capítulo à parte. Mas é isso aí, considerações finais, foi um prazer estar com vocês. Estamos juntos e espero que quem veja esse vídeo deixe aí uma curtida, faz um comentário legal. Se for para esculhambar, esculhamba na boa, na maciota. É o primeiro episódio. E a ideia é a gente fazer sempre cada vez com temas cada vez melhores, atuais, que envolvem histórias. A esse programa livre com muito assunto. É o caos. Valeu, gente. Obrigado mesmo. E Marião, valeu, Franco, Mário. Solte a música. Valeu aí, pô. Vai ser dos primeiros, né? Mas aí depois a gente vai ter muito assunto ainda aí. Vamos. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Um abraço. Tamo junto aí. Aí.